Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, quem tá entrando aí, me dá um feedback se tá ouvindo bem. Isso, tá dando pra ouvir bem aí? Como é que tá pra vocês? Tive que mudar a internet, caiu. Galera aí entrando. Vamos aguardar aqui o professor Rodrigo. Tá ótimo, obrigada. Boa noite, Renatinha. Boa noite, Priscila. Obrigada, Júlia, minha amiga. Vamos só aguardar aqui o professor Rodrigo, que já deve estar entrando. Então, tava travada. Por isso que eu voltei. Isso. O professor Rodrigo já entrou. Agora vai. Então, quem tá entrando aí, manda esse aviãozinho para todo mundo para convidar a galera para essa live maravilhosa. Agora vai, Rodrigo. Agora Boa vai. noite. Boa noite, Vanessa. Boa Obrigado noite. aí pelo convite, hein? Imagina, eu que agradeço, é uma grande honra poder falar com você. Te agradeço muito. Aceitou logo de cara, a gente deu um jeitinho para organizar esse horário. Isso, Então, mas quero deu te tudo agradecer. certo. Deu tudo certo. Muito obrigada. Vou te apresentar para a galera. O pessoal está aí entrando. Pessoal, vai usando esse aviãozinho aí para chamar todo mundo para essa Isso live, que vai ser mesmo. sensacional. Vai apertando esse coraçãozinho também, que ajuda a gente a manter a live e a divulgar mais a live. Então, o professor Rodrigo Andrade é doutorando e mestre em Ciências da Reabilitação, fisioterapeuta com diversas formações internacionais da escoliose baseada em evidências, docente da pós-graduação musculoesquelética da Uniararas e Univap. Então, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui, é uma grande honra. Você hoje é um nome assim, muito importante, muito falado dentro da escoliose. Então, é uma grande honra aprender aí com você. Ah, eu que agradeço por você ter me convidado aí. Importante aí a gente vai trocando os nossos seguidores, né? Fazendo as pessoas se conhecerem, isso é importante. Com E que bom que a certeza. gente pode aí levar um pouquinho de conhecimento para o pessoal. Verdade, maravilha, muito bom. Rodrigo, eu sempre faço essa pergunta, porque eu também fico curiosa, eu sei que meus alunos também, assim, queria que você falasse um pouquinho de você e como que você entrou nesse mundo da escoliose. O que que te chamou a atenção para fazer você deslanchar aí nesse mundo? Ah, é, É sempre muito assim complexo, né? Porque a vida vai nos levando em diversos caminhos, né? Mas por algum motivo eu gostava de coluna na faculdade e eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso com o tema de escoliose. Então eu já fiz lá foi uma série de casos, né? No final das contas a gente acabou terminando com um caso, utilizando o RPG, que era o que tinha na época. E aí eu saí da faculdade, fui trabalhar, e fui trabalhar com tudo que tinha de coluna, na verdade. Não era só escoliose naquela época, eu trabalhava um pouquinho com tudo. Aí eu sempre estava muito ligado nessa parte postural, era uma parte muito falada nessa época. Eu fiz faculdade, eu me formei em 2006. Então, assim, mudou muita coisa de lá para cá, né? E aí eu fui fazer Imagina eu, mestrado. formei em 98, Rodrigo. Ah, Como é que eu já fui. mudou? Muda muito, então. Ainda bem que a gente está aqui se atualizando, né? Toda hora. Com Esse é um certeza. ponto-chave. E quando eu fui fazer mestrado, eu fiz mestrado na USP, onde eu faço doutorado hoje, né? Com a mesma orientadora. Era um laboratório todo voltado para a parte postural. E eu tinha várias crenças, e eu tinha ideias claras das associações entre as alterações posturais e as dores musculoesqueléticas. Então, essa associação ela era muito clara na minha cabeça, ela era muito verdadeira na minha cabeça, porque eu fui conduzido na minha faculdade a pensar biomecanicamente. Somente biomecanicamente, né? Na verdade, a gente ainda pensa biomecanicamente, mas eu só tinha uma única forma de raciocínio clínico. E aí eu fui estudar pacientes com disfunção temporomandibular e a verificar a associação que tinha na postura da cabeça e movimento da mandíbula. A gente usou avaliação por vídeo, avaliação por foto, por fotogrametria.
E lá no meu mestrado, quando não deu associação, a tal da associação estatística, em que todo mundo que tinha escoliose, quem tinha DTM, tinha alterações posturais e quem não tinha também, a dor não era um ponto-chave para diferenciar quem tinha mais alterações posturais ou menos alterações posturais. A única diferença foi o movimento mesmo da mandíbula. E isso já está relatado, é um sinal clínico ali da TTM na época. Só que daí ali mudou a minha chavinha, né? Eu estava rodeado de pessoas assim muito boas. Então, a gente fala do mestrado, a gente fala de estudar, não é só ali a hora o que você faz, mas é o cafezinho, é o laboratório, são discutir os trabalhos dos outros. E lá na época, um doutorando, ele veio a ser meu coordenador da PUC, e uma outra fisioterapeuta também, a Patrícia Junde Penha, também veio a ser a minha coordenadora da PUC depois, mas eu vou contar a história do Fábio. O Fábio era um cara que a todo momento ele falava, olha, mas isso que você falou não tem nenhuma comprovação científica. E ele me cutucava e a gente discutia por horas no laboratório. Ele era a pessoa que me mostrava a ciência a todo momento. Olha, mas isso existe um estudo assim que não encontrou isso. E aquilo ia me deixando maluco, assim, era um negócio, eu sempre fui muito cético, mas fazia, sei lá, anos que eu trabalhava, encontrava ali aquelas relações. E ali já mudou muito a minha cabeça. Só que daí eu estava lá no laboratório escrevendo, vou responder a sua pergunta mais claramente, né? E uma outra colega de laboratório, a Patrícia Jundipen, ela é de Amparo, ela estava no meio do doutorado, ela já tinha acabado de se matricular, e aí ela tinha entrado no projeto e mais duas alunas de mestrado. E a ideia era verificar a prevalência da escoliose idiopática do adolescente no estado de São Paulo, tá? E aí ela tinha um N, que eu sei de cabeça, né? 2.562 adolescentes para avaliar. Uau! E aí o que aconteceu? Essas duas mestrandas desistiram de uma hora para outra e elas tinham avaliado acho que cento e poucos, assim. Ou seja, nada. E ela virou para mim daquelas coisas que todo mundo fala não, né? Então ela falou assim, Rodrigo, faz aí, me ajuda. E aí a gente encontrando as pessoas que têm escoliose, você faz o tratamento e você faz o doutorado. Eu já tinha terminado o mestrado, eu estava lá nas reuniões. Na verdade, eu nunca saí da USP, né? Eu fiquei bastante tempo entre o mestrado e o doutorado, mas eu sempre continuei com as pesquisas, eu continuei no laboratório, nos grupos de discussão. Eu só não estava pronto para entrar no doutorado, por causa dessa história que eu vou terminar de te contar. E aí, quando eu fui fazendo, foram 4 anos de coleta de dados com meu dinheiro, com meu bolso, viajando, indo para cidades do interior, coisa que assim. Então é isso que é legal, né? Para publicar um trabalho que foi legal na Spine, a gente levou 4 anos de coleta de dados, entendeu? É Uau! muito. A gente só tinha 3 pesquisadores, sem dinheiro, sem verba da FAPESP. Só no finalzinho a Patrícia conseguiu verba e ainda foram uns brindes para tentar ter mais adesão nas escolas. Então não foi assim, tipo, no Brasil é muito difícil pesquisar, né? E Sim. aí, o que aconteceu, né? A gente começou a achar os pacientes com escoliose. A ideia era saber se o RPG funcionava. Ó, essa era a primeira pergunta. Só que daí, o que aconteceu? Eu fui começar a fazer uma revisão para entender o que tinha de comprovação científica na época, porque para você comparar um método que não tinha sido testado, você precisa comparar com uma outra coisa que já era o padrão mais ouro da época, né? É, Sim. naquele momento eu não tinha muita coisa, tinha alguns estudos começando a aparecer do método CIAS na Itália. E aí eu peguei, a minha orientadora falou assim: você pode fazer esse curso? Vai lá fazer, vai aprender, porque nos estudos não descreve como é que faz. Né? Não tinha um protocolo pré-estabelecido para eu seguir ali. Então, aquela coisa, tá mostrando que é bom, mas como é que faz? Não sei, vou lá aprender. Minha orientadora vai. Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu vou dar um jeito. Você acha que é importante, né? Porque aquela hora de fazer o doutorado, eu falei, vou dar um jeito. Na época eu tinha um carro, só isso. E aí eu falei, se tudo der errado, eu tinha dinheiro para pagar a primeira passagem, fazer a primeira parte do curso. Eram 3 módulos. Imagina hoje isso. Hoje que assim, eu ganho mais hoje. Já é difícil, imagina na época. Eram 3 módulos, janeiro, junho e novembro, no mesmo ano ir para a Itália.
Uau! E sem dinheiro, tinha um carro, não tinha mais nada na minha vida, Sim. só pra vocês terem uma noção. Eu falei, se tudo der errado, eu vendo meu carro. Foi essa que é a minha conta que eu fiz na época. E fui com cara e coragem. Quando eu fui para lá, nesse primeiro módulo, já abriu muito minha cabeça, assim, porque a forma de trabalhar era totalmente diferente da forma de trabalhar do RPG que eu trabalhava, do Pilates, terapia manual, exercício postural, né? Era isso, basicamente, que a gente trabalhava. Alongar do lado, fortalecer do outro, aquele raciocínio. E lá eu já vi que o tratamento era A muito minha mais época era exercício de clap. clap, 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 enfim. isso. Que, Era que, isso. que não tá errado. Lá em Mas 96, É, né? mas 97. errado não tá. É abrir a curva, é fechar a curva. Mas lá deu a mudança da chavinha, né? Lá eu comecei a entender que o tratamento ele era baseado numa mudança do sistema nervoso central, nesse novo aprendizado motor. Então, que a gente precisava treinar o sistema nervoso central para automatizar mais essa postura. E quando eu voltei, isso foi em 2015, tá? Contando uma história de janeiro de 2015. Quando eu voltei, eu comecei, foi no comecinho do Instagram, por isso que eu tenho um monte de seguidor. Que eu trouxe no comecinho do Instagram, fui um dos primeiros, assim, na época do Instagram, e eu comecei a bombar de informação de escoliose, e as pessoas falavam, nossa, o que é isso? Isso é muito diferente do que eu também fazia. E aí eu comecei a divulgar, começaram a vir muitos pacientes de tudo quanto é lugar já de cara. E aí, assim, começou a lotar a minha agenda, e aí eu comecei aí eu consegui pagar o curso, né, no final das contas, assim, resumindo. Mas foi muito maluco, porque eu foquei realmente num nicho de trabalho. Então, na verdade, assim, eu fui fazer por conta da ideia do doutorado, acabamos não conseguindo, não deu tempo de aplicar isso naqueles pacientes, que a gente foi perdendo, né? Imagina, 4 anos para coletar, então, quando você achava os pacientes escoliosos, o trabalho não estava pronto, etc. E, na verdade, demorou, assim, era muito de... A gente percebeu várias dificuldades de fazer ensaio clínico. Uma das dificuldades maiores era a procura desses pacientes com curvas mais leves, a gente só encontrava curvas mais graves, daí tem que usar o colete. Então, a gente, na verdade, esse estudo nunca saiu, nunca aconteceu, mas também ele não teve, na minha cabeça, não tinha mais muito sentido, porque eu não queria mais comparar o RPG. Para mim, a forma de trabalhar era totalmente diferente, né? E aí eu não parei mais de estudar escoliose. Desde 2015, eu fiz um outro curso em 2016 em Hong Kong, de método científico também. Em 2017 eu fiz um curso de colete 3D, em 2018 eu fiz um curso nos Estados Unidos. Então, e aí eu fui fazendo pesquisa, fomos publicando alguns estudos, e aí eu assim, o E escoliose hoje no você Brasil, atende praticamente só escoliose, eu Rodrigo? atendo 100% escoliose. Não tenho nenhum paciente na minha agenda. Eu tinha um amigo, há algum tempo atrás, só que na pandemia ele foi embora. Era o único amigo que eu atendia que era um dia de bater papo, assim, ele tinha dor nas costas e ele ia lá fazer exercício comigo. Ele era o único paciente. Assim, 100% dos meus pacientes hoje são de escoliose ou hipercifose, ou alguma deformidade de coluna que o tratamento é parecido. Então, Fantástico. E é uma assim, área que a gente, desculpa te cortar, e é uma área que a gente tem um déficit grande na fisioterapia, né? De profissionais que tratam escoliose só, né? É, na verdade, esse déficit ele acontece por alguns motivos, tá? O principal motivo é porque as evidências científicas também são muito recentes, tá? Então, assim, a última revisão sistemática que a gente tem é de 2013, assim, sobre exercício específico. Depois tiveram mais algumas outras, mas não somente de exercício, assim, ela tinha alguma de core, tinha algumas outras específicas. A gente está fazendo uma agora, que é a partir do meu doutorado, que é tudo que tem de exercício terapêutico, né? Exercício de fisioterapia para escoliose. Então, assim, o boom de artigo assim, cresceu absurdamente. Então, as evidências científicas dos últimos 5 ou 10 anos, elas começaram a surgir mesmo. Então, a nossa área também cresceu. Tá? Então, a escoliose não é só o fisioterapeuta, ele também não tinha muita base. Era assim, eu trato escoliose do jeito que eu trato hiperlordose, do mesmo jeito que eu trato cifose, do jeito que eu trato postura. E, na verdade, são coisas totalmente diferentes. A escoliose é uma deformidade mesmo da coluna, é uma alteração, é uma condição muito diferente. Então, é uma alteração que
afeta várias coisas ao mesmo tempo. A qualidade óssea, alterações aí do tecido conjuntivo, alterações do sistema nervoso central, alterações genéticas, hormonais. Então, não é só uma postura, eu fiquei torto e fiquei com escoliose. Então, por isso que também precisa de um tratamento mais específico, mais efetivo. Mas até a Com gente aprender certeza. isso, vai levar tempo mesmo, né? Eu acho que Sim. o Escoliose Brasil entrou nessa para também informar. Então, né, faz 6 anos que eu estou nas redes sociais falando mais sobre escoliose e eu tenho certeza aí que isso fez com que a gente crescesse, com que a gente tenha muito mais Com pessoas certeza. trabalhando. Com certeza. E aí, vamos. A gente tem um monte de perguntas aqui, tem live para umas 3 horas, Tá né? bom. Mas a gente não Eu tem esse demorei tempo 20 todo. minutos para responder a primeira, né? Não, foi maravilhoso. Vamos lá, eu queria que você começasse assim, falando quais são os tipos, claro que todo mundo que está assistindo sabe que é uma forma enxuta, né, galera? Porque são muitas perguntas, então eu queria que você falasse um pouquinho quais são os tipos de escoliose e relacionasse um pouco as causas. Tá. Então, a mais comum, 80 a 90%, é a tal da escoliose idiopática, que a definição é não tem uma causa definida, mas tem um monte de causa, tá? Então, tem alterações genéticas, alterações do sistema nervoso central, alterações hormonais, déficit de vitamina D e cálcio, nós temos alterações biomecânicas, então existem causas, só que nós não conseguimos identificá-las e cravar o martelo que é só aquela causa. Então, não existem exames específicos para diferir todas elas. Então, a gente coloca todo mundo junto e chama de idiopática. E aí a gente tem uma outra divisão que são as não idiopáticas. Ou seja, tem uma causa. E aí, por exemplo, as neuromusculares. Eu tenho alterações neurológicas, neuromusculares, né, que vão alterar ali a capacidade de contratibilidade dos sistemas musculoesqueléticos ou vai parar de ativar, né? Então, faz com que a coluna entorte. Ou algumas síndromes que alteram o esquema corporal, a imagem corporal, a condição de controlar o seu tronco. Então, são causas neuromusculares. A gente tem as escolioses congênitas, que são malformações mesmo. Eu tenho uma vértebra que ao nascimento ela tem um problema ali né, na formação óssea. Então a vértebra ela é triangular, ela é mal formada e aí isso faz com que a coluna entorte. Eu tenho alterações de diferença do membro inferior. Então eu tenho uma perna mais curta que a outra, mais que 1,5 centímetro. Isso pode ser uma causa, né? Entortou ali o quadril e, consequentemente, eu posso ter uma escoliose adaptativa. Eu tenho causas ali de escolioses antálgicas, que é aquele side shift, mas aí é mais local, passa a dor e tende a melhorar ali a escoliose. Tá? Então a gente divide em 2 grupos assim maiores. Maravilha. Muito bom. Na literatura que relaciona a causa da escoliose, tem alguma coisa que fala da escoliose com um problema visceral? Não, não, assim, como de uma forma mais científica, não. Existem diversas teorias, né? Existem muitas teorias, assim, mais quem estuda osteopatia ainda tem, mas não tem nada mais concreto ali. O que mais tem se estudado é a parte mais celular ali da alteração. Então, a alteração genética, né? O polimorfismo do DNA que vão alterar, por exemplo, a gente fez um estudo, apresentamos no congresso, é o doutorado de um médico aí do Rio de Janeiro, a gente estudou o polimorfismo do DNA, que ele foi conhecido, né, ele foi estudado já em outras doenças, por exemplo, a síndrome de Marfan, doenças do tecido conjuntivo. Então, a gente viu muitas escolioses causadas ali na síndrome do Marfan são parecidas com a da idiopática. Então, quais será que existe alguma relação? E aí a gente fez um teste genético de 2 polimorfismos e a gente encontrou uma associação forte estatística dessa alteração. Então, só que, por exemplo, isso não foi encontrado numa população chinesa que estudou o mesmo DNA. Então, a escoliose, como ela é multifatorial, a gente não descarta alterações, tá? A gente não descarta.
Como ainda a gente sabe muito pouco das escolioses, mas se eu tiver que apostar em alguma coisa, eu vou apostar em uma coisa mais celular, uma coisa mais congênita ao nascimento do gene, da parte hormonal, né? Mas parece que é o gene que altera ali o tecido conjuntivo, a contratibilidade dos músculos, o tronco cerebral, e aí faz os músculos também trabalharem de formas diferentes, a parte hormonal. Então é uma síndrome mais complexa, mas vamos falar que ela é mais celular ali no nascimento mesmo, na formação dos genes. Beleza, maravilha. Alguém aí perguntou, você falou duas vezes do sistema nervoso central, de alguma alteração, algum déficit. Alguém aí no chat também perguntou e eu também queria saber um pouco mais. Já fizeram estudos, né, para entender, e ali no tronco cerebral acontece isso em alguns, né? Então, como eu disse, uma dessas tais causas pode ser uma alteração ali no tronco cerebral também, de forma congênita ali no nascimento, e é isso que faz ali a contratibilidade do sistema musculoesquelético ser diferente. Existem algumas associações com pacientes, tipo déficits mais de equilíbrio, imagem desses pacientes. Então, parece que a condução é diferente, é pior, é alterada. Então, daí toda esse esquema corporal ele é alterado. Entendi. Muito bom. Quando deve ser realmente indicado cirurgia para escoliose? Tá. Depois eu vou perguntar do colete, né? Mas e cirurgia? A cirurgia ela é indicada, então, quando a gente tem mais de 50 graus, então, o consenso internacional fala 45, 50 graus, que existe ali até 5 graus um erro de medida. Outro fator importante vai depender do crescimento ósseo, tá? Então, assim, eu tenho 50 graus, mas em qual momento talvez seja mais ideal eu operar? Se eu tenho ainda uma maturidade esquelética ainda muito no início, eu vou ter muita chance de progressão. Então, o risco dessa escoliose piorar, ela é muito grande, ela é muito maior. Quanto mais eu tenho estirão de crescimento, a parte hormonal, aquela parte da puberdade acontecendo, eu tenho mais chance de piorar a escoliose, tá? Então, essa fase é crucial. Se eu já estou numa fase mais adulta, eu posso ter 50 graus, mas não necessariamente eu tenho uma indicação real cirúrgica. Eu preciso entender se essa escoliose está evoluindo, se ela não está, também se o paciente quer operar ou não quer, tá? Mas 50 graus é um limite ali para a gente começar a pensar na cirurgia. Perfeito. Uma tossinha, viu? Vou pedir desculpa para vocês aí. Aqui também, aqui a galera também não tá. Tá todo mundo com alergia também. Mudou o tempo, E eu tô impressionada. Hoje em dia a gente não pode nem tossir nem espirrar, porque todo mundo olha para você. Mas não é Covid. Eu fiz até o teste, não é Covid. Que bom, que bom. E você tá falando super bem, você provavelmente estaria. Bem, cada um reage ao Covid de uma forma, né? Mas pode ser que não, mas eu também estou mais vacinado, cansado. 2 doses, já faz 3 meses. Também tá tudo que bom, que bom. E sobre o colete, o que é recomendado hoje em dia? Qual idade a gente ainda tem resultado se usar o colete? E eu vou fazer as 3 perguntas de colete que eu tenho, tá? Porque me mandaram inbox várias perguntas para você. Aí eu falei, vamos lá. E quantas horas diárias de uso do colete são recomendadas? Deixa eu falar uma coisinha, acho que é importante, né? Para que serve o tratamento? Né? Acho que essa talvez seja uma pergunta importante para falar um pouco da cirurgia do colete. Qual é a função ideal do tratamento? É evitar a progressão da escoliose. Sim. Então, evitar a progressão da escoliose é algo fundamental. Se eu tenho mais de 50 graus, mas eu estou estável, é uma situação. Se eu tenho menos de 50 graus, eu também tenho que pensar ali nessa progressão. Então, o colete é indicado acima de 20, 25 graus, até 50 graus, enquanto eu estou na fase da progressão, na fase do crescimento ósseo.
tá? Essa é a indicação, ou seja, na fase do estirão do crescimento é onde eu tenho a maior indicação do uso do colete, tá bom? Essa é a parte mais importante. Se eu tô ali no começo do estirão, é onde o colete mais vai funcionar, ou seja, no início do crescimento. Quer lá pegar uma aguinha, Rodrigo? Eu acho que eu vou ter que pegar uma aguinha, hein? Agora eu tossi, acho que ficou melhor. Daqui a pouco, se eu continuar, eu vou pegar uma aguinha. Tá bom. Então é o seguinte, se eu estiver perto de 20, 25 graus, no início do crescimento, 0 até o RICER 2, é o melhor momento para usar o colete. Mas, se eu cheguei no RICER 3, eu tenho indicação. Eu ainda estou na hora de usar. Se eu estiver no RICER 4, eu ainda estou na hora de usar. Ou seja, o esqueleto imaturo quer dizer que eu tenho indicações reais do uso do colete, tá? Então, acima de 20 graus, ele já pode ser indicado, mas quando a gente utiliza os exercícios específicos, a gente passa esse valor para 25 graus. Então, de 25 graus até 50 graus é a melhor, na verdade, até 40 graus é a melhor indicação. Só que a gente utiliza até 50 graus para evitar a cirurgia nesses casos também, tá? Perfeito. E quantas horas diárias de uso geralmente é recomendado? Existe um estudo bem clássico, tá? Que é o estudo que comprovou aí o uso do colete ortopédico. É um estudo também recente, é 2013. Ele colocou um bottom térmico no colete. E aí ele viu o tempo que as pessoas usaram e relacionou com o sucesso do tratamento. Quem conseguiu evitar a progressão, quem não piorou a curva, e quanto tempo que essas pessoas usaram. Conseguiu entender essa análise? Quanto mais sucesso eu tinha, quanto mais horas eu usava. Então, quem não usou o colete, tinha um grupo controle de não usar, ele foi muito parecido com quem usou até menos de 17 horas, tá? Uau! Então, 18 horas começou a ser o ponto que parecia ser sucesso ali, estatisticamente. Aí, o colete ele é tempo dependente. Então, quem usou 19 horas, melhor. 20 horas pareceu um ponto-chave ali. E aí a gente recomenda 21, 22, 23 horas se você não está fazendo nada. Mas média 20 horas é um ponto-chave para sucesso do tratamento. Tá? Tem que usar perto de 20 horas. Ah, Rodrigo, mas o domingão, não fiz nada. Fica de colete. Tirou para tomar banho, para fazer exercício e dormir. Ficou o resto do dia de colete. Rodrigo, olha, de quarta eu faço natação, eu faço balé e eu jogo bola. Pô, então você vai usar perto de 20 horas. Tá? Você teve 4 horas quase de atividade física. Tá ótimo, tá maravilhoso também, tá dentro do esperado. Ah, Rodrigo, eu usei só 12. Não vai dar certo. Tá muito parecido com não usar, tá? E aí não usar é grave. Perfeito. Tô tentando seguir uma sequência de avaliação. Agora a gente vai para Não, avaliação, mas legal, depois ir para o legal. tratamento. Então vamos lá. Quando o paciente chega para você com esse diagnóstico de escoliose, o que você considera primordial avaliar nesse paciente? Ó, assim, ó. Ah, então a gente tem dois tipos de avaliação, né? O primeiro tipo de avaliação é a avaliação radiográfica, tá? Não tem como a gente pensar na escoliose sem exame de imagem, sem uma radiografia, né? Então a gente avalia a radiografia em PA, que é póstero anterior. Póstero anterior por quê? Quando você deixa a menina na maioria das vezes a menina, né? Mas a menina e o menino de costas, você evita a exposição à radiação ali no ovário, no útero, na tireoide, então de costas é sempre melhor. E ali a gente avalia o tal do ângulo de Cobb, né, que é a medida mais importante, que é o que eu estou te falando. Ah, quando usa colete, quando usa cirurgia, vai depender muito desse ângulo. Então, ele é o padrão ouro. Na radiografia, também a gente vê o sinal do Risser, que é o quadril, a gente vê outros parâmetros de rotação e quando a gente vê de lado, em perfil, a cifose e a lordose. Se ela está aumentada, está diminuída, tá? Na maioria das vezes, a torácica é diminuída. Então, a radiografia ali, a gente já consegue ter um monte de informações fundamentais na radiografia. Não tem como a gente fugir da radiografia. Depois,
a gente vai para avaliação clínica. Pode ser ao contrário, tá? Eu faço a radiografia antes, porque o paciente senta no consultório, conta a anamnese, tal, e aí você já vai medir a radiografia dele. Daí depois eu vou para avaliação clínica. Na avaliação clínica, a ideia é você ter instrumentos e ter medidas que você consiga correlacionar com a radiografia, porque a radiografia você não pode fazê-la a todo momento, só pode fazer a cada 6 meses. Então é importante você ter instrumentos validados para ter uma continuidade dessa avaliação enquanto você não está fazendo a radiografia. Então a gente usa um equipamento chamado escoliômetro, inclinômetro, medidas mesmo de força, de mobilidade, medidas clínicas. A gente faz muita avaliação postural, porque o padrão estético do paciente é fundamental. Se o paciente começar a piorar muito o padrão estético, possivelmente ele está piorando a curva. Então, e o contrário é verdadeiro, se ele está melhor também é um sinal bom. Então, a gente faz uma avaliação bem ampla, bem profunda, porque é dali que vão sair o raciocínio clínico mesmo do exercício, do tratamento, do colete, dessas avaliações. Perfeito. Sobre a avaliação, primeiro agradecer ao professor Ivan, professor Pedro Paulo. Estamos cheios de professores aqui na nossa live, uma grande honra, obrigada. Que responsabilidade. Nada. Temos uma pergunta aqui do professor Ivan, meu amigo também. Se existe algum estudo que estabelece uma relação de uma hipoconvergência ocular com a escoliose? Olha, eu nunca li nenhum estudo aprofundado, assim, mas existem testes assim, e podem ser utilizados. Eu acho que a gente até precisava fazer uma coisa assim, como esses testes são muito, eles ainda são um pouco reprodutivos, assim, né? Aquele teste do olhar, eu acho que a gente precisava de testes um pouco mais valiosos para usar. Eu acho que a gente vai encontrar em alguns pacientes, mas isso não necessariamente, se a gente também pegar e separar em populações, possivelmente não. Pessoas saudáveis que não têm escoliose também acontece esse tipo de alterações, né? Então, um olho vai mais que o outro, etc. Mas isso pode ser uma estratégia terapêutica para organizar todo esse ajuste postural, uma vez que o sistema visual ele é fundamental aí para a escoliose. Então, o que eu faço? Assim, né? De uma forma mais clínica até do que tão científica, mas se eu encontrar uma cabeça alterada nesse paciente, eu tento investigar um pouco essa parte, o sistema vestibular, o sistema visual, o sistema vestibular, porque é muito incomum você encontrar uma pessoa com cabeça torta, a cabeça mesmo, tá? A pessoa da escoliose... Porque o corpo sempre busca a horizontalidade do olhar, exatamente, né? Exatamente. Você encontra o eixo do paciente todo fora, mas você não encontra o paciente, a cabeça vai estar ali arrumadinha, retinha. Então, aí sim eu acho que faz sentido investigar um pouquinho essa praia, tá? Então, mas eu não acho que é na maioria, não. Acho que é bem na minoria. Sobre o olho ainda tinha outra pergunta, mas você acabou respondendo. Se você avalia a influência dos olhos e se você trata. Então, na verdade, você verifica isso, né? Na verdade, eu faço meio que esse screening, assim. Se eu encontrar na minha avaliação postural, eu vou por esse caminho. Senão, eu não vou, tá? Mas, assim, eu já tive vários alunos no curso, assim, maioria osteopatas, que falam, cara, por que a gente não faz um trabalho desse, tal. Eu falo, mas qual é o melhor instrumento para isso? Eu acho que ainda falta testes mais específicos, mais sensíveis para a gente poder fazer um trabalho nessa magnitude, assim. Senão, se você morre no teste, acabou o estudo, entendeu? Sim. Se o teste não é reprodutivo, se você não tem um bom parâmetro no teste, já quebra tudo, né? É isso. E aí, você quer lá pegar uma aguinha, Rodrigo? Porque ainda tem um monte de perguntas para te fazer. Então, claro. Enquanto isso, eu vou dar uns recadinhos. Tá, galera, então vamos aos recadinhos aqui, enquanto o Rodrigo vai lá pegar uma água. Então, na semana que vem, teremos a presença do professor Eduardo Redundaro, especialista em traumatologia desportiva, docente da União Minas Gerais, fisioterapeuta do Bordeaux, da França de 2012 a 2014. E a gente vai conversar sobre lesão do ligamento colateral medial.
Lembrando que as nossas lives são sempre às 19 horas, né? Só hoje, que foi às 20 horas, o Rodrigo falou, Vanessa, eu posso às 20? Eu falei, então vamos às 20, porque é imperdível, né, uma conversa com o Rodrigo sobre escoliose. Então, começou a travar. Vocês estão me ouvindo? Acho que começou a deu uma travadinha aqui. Já vai voltar, pessoal. Ih, o Rodrigo caiu. Deve ter sido a internet lá dele. Vou convidá-lo de novo. Deixa ele voltar e me dar um oi. Lembrando também, pessoal, que todas as lives ficam salvas no meu canal do YouTube, Vanessa Knusti. Então é importante ir lá e maratonar, tem várias lives fantásticas. A gente vai ter lives. Travou. Várias lives aí programadas para junho que também estão fantásticas e todas ficam salvas lá no canal do YouTube. Desculpa, Isso, hein, voltou. gente? Desculpa. Nada, tá Fui tudo voltar, ótimo. quando eu cheguei estava apagado aqui. Isso, não tem problema. É bom que você bebeu uma aguinha, eu posso fazer mais perguntas. Pode fazer. Peguei uma pastilha para garganta e foi que foi. Tá ótimo. Então, pessoal, aperta esse coraçãozinho aí para o Instagram não cair a gente, hein? Então vamos lá, que ainda tem muita pergunta. Tem um monte de pergunta que vocês colocaram aí também, que eu quero ver se dá tempo do Rodrigo responder. Rodrigo, sobre tratamento, né? O que a gente tem de comprovado que tem resultado na escoliose? E responde essa, que se eu te fizer um monte, vamos para essa. Você está falando de fisioterapia, né? Fisioterapia, Isso, sim. porque o colete é altamente comprovado. Sim, desculpa, é de fisioterapia mesmo. 20 a 40 graus, por ser mais baixo, é a melhor indicação, mas a gente utiliza ele lá para cima também para tentar evitar cirurgia. Então, para exercício de curvas de 10 a 25 graus, a gente tem evidência nível 1 aí de exercícios específicos para escoliose. O que são exercícios específicos para escoliose? São exercícios que envolvem autocorreção tridimensional da coluna, que nada mais é do que o paciente se olhar e se corrigir nas três dimensões da escoliose. Posturas corretivas, exercícios para casa todos os dias, orientação dos pais, da família e do paciente, orientações nas atividades de vida diária. Então, o paciente não ficar caindo na sua postura escoliótica, entre aspas, o tempo todo, então precisa dessa orientação. Então, isso que a SOSORT envolve todos esses tratamentos, né? E se conter isso, chama de exercícios específicos para escoliose. Perfeito. Tá bom? Isso que a gente tem de evidência. Tá. Qual frequência semanal você vê um paciente seu em média? O que você indica para um fisioterapeuta para ele ver um paciente para tratar a escoliose? Em média, porque você acabou de me falar que trata gente de tudo quanto é lugar e aí você vai ter que adaptar muitas vezes isso, né? Então vamos falar um paciente normal, que mora na sua cidade. Tá. Eu tinha uma logística muito diferente antes, porque antes os meus pacientes vinham de outras cidades, eles aprendiam sua série de exercícios e iam para casa, e eu só poderia vê-lo novamente quando eles pudessem voltar. Então a rotina era entre a cada 2 ou 3 meses. Tá? Era só isso. Mas, graças à pandemia, tá? Por alguma coisa boa que a pandemia fez na vida, foi fazer o nosso conselho liberar telereabilitação, que já eram coisas que eram feitas lá fora, com estudos muito bons, há muito tempo atrás, né? Então, hoje a gente consegue ter esse acompanhamento do paciente mesmo de longe. Então, a gente faz assim, a gente tem pacientes na clínica que faz até 5 vezes por semana fisioterapia com a gente. Não é o que eu mais gosto, até quem faz uma vez, 15 dias, uma vez por mês. Mas, assim, acho que o semanal é alguma coisa assim entre o custo-benefício ideal, eu acredito. Tá? Por quê?
pelo menos uma vez por semana você acompanha ali o paciente, mas a grande diferença do tratamento é que ele vai fazer o seu exercício independente do fisioterapeuta todo dia na sua casa, tá? Todo dia na sua casa. Então, essa é a grande diferença do tratamento da escoliose comparada ali com a parte ali do tratamento que a gente, vamos falar assim, de convencional. Antigamente, a gente fazia muito menos tratamento em casa, dava algumas orientações, alguns exercícios, mas o tratamento não era voltado para isso. Nesse tratamento da escoliose, o tratamento base é o que ele faz em casa. E nós, terapeutas, somos aquele... igual um personal que está ali ajustando, que está orientando, que está testando coisas novas, mas o tratamento é o que o paciente faz. Tá? Perfeito. O professor Ivan perguntou aqui, ó, as deformidades cranianas que surgem na vida intrauterina podem justificar a escoliose? Não, eu acho que não. Na verdade, eu acho que todo mundo vai ter algum lado mais assimétrico, essas deformidades aí. E não necessariamente isso é causa. Eu acho que também, se a gente separar em dois grupos, acho que vai ter até pessoas a mais, que a prevalência da escoliose é tão pequena, que eu acho que vai ter até pessoas mais que tenham isso, que não têm escoliose, do que tem, entendeu? Se eu fizesse uma análise estatística, assim. Mas também vou ser sincero, como não é minha área de trabalho, é alguma coisa que eu também não fico avaliando nos meus pacientes. Tá? Então, Perfeito. também, assim como também não tem nenhum estudo assim que me direcionou para esse caminho, eu não fui. Pode ser uma pergunta de estudo aí. Professor Claudiano Delgado, sempre uma honra tê-lo aqui. Está perguntando se você observa a relação entre escoliose e pacientes com tratamento da ortodontia. Não, já tem alguns estudos falando que não existe essa relação. Então, também não é uma coisa que eu avalio no meu dia a dia, tá? Já tem alguns Tá. estudos que não encontraram essa associação. O Murilo perguntou o seguinte, se os exercícios tridimensionais... Você até já falou um pouco sobre isso, Uhum. mas às vezes você quer complementar. Os exercícios tridimensionais para a escoliose são sempre contra a gibosidade apresentada? Sim, exatamente. Então, por exemplo, o paciente tem uma gibosidade, né, pro lado direito, ali na torácica. Nós vamos fazer exercícios específicos para rodar para o lado contrário, para o lado esquerdo. Exatamente isso. A ideia é você ensiná-lo a fazer uma correção, a mudar o lado que está. E aí, por repetição, por aprendizado motor, todo dia fazendo, o cérebro começa a entender que o reto é reto, o torto é torto. É mais ou menos essa a ideia. E aí, o paciente, quando ele está parado, ele está numa posição melhor do que quando ele estava parado antes, naquela posição que ele tinha da escoliose. É mais ou menos esse raciocínio. Perfeito. O Eliel está pedindo para você falar um pouco sobre os exercícios na academia. Eu não esqueci não, Eliel, anotei aqui. Sobre os Uhum. exercícios na academia para quem tem escoliose. Na verdade, assim, sempre depende do paciente, né? Isso acho que essa é uma questão importante. O adolescente, lá na fase crítica da progressão, eu não recomendo, tá? Por que eu não recomendo? Porque aí são exercícios muito complexos, com carga. Ele ainda vai precisar chegar numa rotina de função para que ele consiga executar a academia de uma forma melhor. Então, eu vou trabalhar para ele, isso pode ser o nosso objetivo, mas não é na hora, tá? Agora, lá na frente, até o final do meu tratamento, já é começar a introduzir essas autocorreções durante o treino na musculação, então no bíceps, no ombro, em exercícios funcionais, avanço, agachamento, isso já vai fazer parte do meu processo terapêutico. E aí é o que a gente evita bastante, 100% dos casos são cargas axiais, então peso de cima para baixo, porque você imagina que se eu ficar ali, eu vou estar Fechando desfavorecendo, mais ainda, né? fechando A mais. curva. E aí eu vou tomar cuidado dependendo da especificidade de cada paciente. Se ele é muito retificado, eu vou evitar que faça muita extensão da coluna a todo momento. Então, mas aí vai depender muito do caso do paciente. A contraindicação, acho que absoluta, é carga axial e, se possível, fazer as correções, se arrumar, fazer sempre na frente do espelho para se manter o máximo organizado ali, tá?
Na verdade, eu sou super favorável à atividade física em geral, mas vai depender do momento e vai depender da curva, vai depender da gravidade da escoliose, né? Porque não dá para falar assim, escoliose pode ou não pode ir na academia. É muito amplo essa pergunta. Sim. E aí, aproveitando e falando da atividade física, e aí você vai falar para mim que depende, né? Com certeza depende mesmo. Mas geralmente quais as atividades físicas você mais recomenda? Daí não é nem depende. Daí assim, eu recomendo todas, tá? Eu recomendo todas as atividades físicas. O sedentarismo é muito pior, mas não existe uma muito melhor do que a outra. Na verdade, a gente viu que pacientes sedentários, eles têm mais progressão do que os ativos. Então é bom fazer atividade física, é bom fazer educação física, é bom tudo isso. O que a gente tem que tomar só um pouco de precaução é com o que a gente impõe para o paciente. Então, por exemplo, assim, tem que fazer natação, que natação é bom para a coluna. Não. Natação é tão bom quanto andar de bicicleta, andar de patins, jogar bola. Você tem que fazer o que você gosta de fazer, tá? Então, na verdade, pelo contrário, eu indico todas as atividades físicas, entendeu? Só vou evitar de altíssimos impactos. Então, ginástica olímpica, musculação para quem tem 12 anos, 10 anos. Então, acho que é um bom senso aí, mas no geral, a atividade física em geral. Perfeito. Se pode dormir com colete, ele já respondeu que sim. Quanto mais horas ficar com colete, melhor. Não é Né? pode, deve, é diferente. Deve, Deve sim, dormir. deve dormir. O ideal, pelo menos aí umas 20 horas. Isso mesmo. Uma outra pergunta, assim, não é diretamente relacionada a gente, né, a fisioterapeuta, mas eu queria saber como que você lida com essa questão emocional, especialmente do adolescente que tem que usar colete. Assim, você encaminha para um psicólogo, porque assim, o adolescente já tem toda a questão de ser adolescente, né? Estar naquele Ah, momento adolescente de ser, né? Eu tenho um pré-adolescente em casa. Então, como que você lida com isso? Você encaminha? Como é que você ó, a faz? gente, a gente tem uma psicóloga na nossa equipe, a gente tem parceiras psicólogas, então eu tenho uma mãe de uma paciente que é de Aracaju, que ela é psicóloga, então ela ficou minha amiga, a gente super troca algumas figurinhas com relação a isso. Eu acho que começa do primeiro dia, eu acho que isso é bem importante. Claro que a gente tem todos os tipos de pacientes. Os que vão usar 100% sem pedir, os que não vão usar, mesmo você implorando, e essa pode ser uma possível indicação cirúrgica, tá? O paciente não aderir ao tratamento é uma possível indicação cirúrgica, só que a gente sim tem que entender que é difícil, e eu sou muito franco, eu falo, não é fácil, eu imagino, eu não posso te falar como é, mas eu tenho total ciência, só que é por uma fase da sua vida. É igual usar aparelho no dente, é super chato, mas é por uma fase da vida e é fundamental para evitar uma progressão e fundamental para evitar uma cirurgia. Então, então acho que o primeiro passo é ser muito sincero e mostrar a importância do tratamento, por que serve aquilo, quais são as chances reais se usar e aderir de não ir para uma cirurgia. Então, acho que a primeira coisa é um poder de convencimento que a gente tem que ter, tá? Segundo, aquilo que eu falei, precisa sim de uma equipe multi, muitas vezes, vão ter casos que vai ser importante. Hoje a gente usa o colete tridimensional, que é um colete super slim no corpo, um colete que aparece muito pouco na roupa. Antigamente usava o Milwaukee, que era um colete terrível, enorme. Então, sim, um colete mais slim, que apareça menos na roupa, isso é fundamental. Então, a gente faz questão de fazer um colete muito mais slim. Um outro ponto é ali o envolvimento da família em prol disso, tá? Eu também, uma coisa boa da pandemia, se é que eu posso falar que existe mais uma coisa boa, é que as pessoas ficaram mais em casa, foram anos, uns 2 anos aí que elas usaram mais o colete, a gente teve resultados ainda melhores, tá? Então, assim, sinceramente, eu acho que precisa de vários fatores, tá? Tô falando de quem realmente tem uma dificuldade maior. A família envolvida, muitas vezes é o psicólogo envolvido e nossa equipe apoiar. Hoje a gente tem feito muita coisa, né? Eu indico, por exemplo, um TikTok.
de uma menina chamada Nath Medeiros, que é a nossa paciente. Ela tem, sei lá, mais de 3 milhões de visualizações do TikTok mostrando o Uau. colete. Então, assim, é legal mostrar que dá para ter um outro jeito. Agora, o mês que vem, o mês de junho, a gente já está pensando numa campanha de conscientização, mas de favorecer uma forma de que ela pode ser aceita. Hoje a gente fala tanto de aceitação, né? Com negros, com LGBT, com é, não vou Com falar com tudo. mulheres, É a com mulheres, aceitação. mas assim, com mulheres em algum cargo que a gente não estava antigamente acostumado, né? Vários tabus que antigamente a gente não podia falar, ou que era muito ruins, né? Quem estava na posição, hoje isso já é mais falado, né? Hoje isso já é mais. Então a escoliose pode ser mais uma bandeira de você ser aceito, porque na verdade a gente está falando das mesmas coisas, né? A gente também está falando em ser aceito, a gente também está falando de diversidade. Então muitas vezes eu dou essas dicas. Olha, por que vocês não conversam com a direção, com a parte pedagógica? Isso pode ser uma causa a ser mencionada para que todos a acolham, e não o Ser contrário, abraçada, né? com certeza. Então, assim, eu já tive algumas experiências bem interessantes quando eu dei essas sugestões em explicar o que é uma escoliose, o motivo. Porque, na verdade, eu falo isso porque eu fui menino, moleque, né? A gente faz bullying, e o bullying, na verdade, está dentro da gente, de todos nós. A gente faz bullying de coisas que a gente não conhece, das coisas que a gente não se sensibiliza, né? Então, assim, a gente só faz porque a gente é imaturo naquele momento e às vezes não sabe, nunca passou, nunca realmente experimentou estar no outro, né? Então, a partir do momento que você consegue estar ali na pele do outro, olha, poderia ser você, se ela não usar, ela vai para uma cirurgia que é muito grave. Então, já teve escola que mostrou que era uma cirurgia, e mostrar o que é uma cirurgia, gente, é muito doido, né? Imagina uma cirurgia numa menina. Então, eles mudam, tá? Então, assim, vai depender da estratégia, vai depender da escola, vai depender o quanto que aquela menina, que aquele menino está disposto a passar por essa troca. Tem gente que simplesmente põe embaixo da roupa e não conta, porque quase não aparece. E assim é a vida. Então, não sei se eu consegui. Eu dei várias ideias e dicas, mas eu acho Sim, que sim. é sensibilizar mesmo o outro, sabe? Acho que é o mais E importante, o só em ter um motivo pelo colete qual. hoje em dia também que não aparece tanto, acho que já ajuda muito, né? Porque Não, o muito, Milwaukee muito, muito. realmente era bem E, complicado, né? e o Milwaukee tem pouca evidência científica, isso que é o pior, porque muita gente usou e ele não funcionava, ele não evitava a cirurgia. E aí é mais duro, né? Você usa uma coisa que faz um super bullying na sua vida, a parte emocional, e ainda teve que operar. E aí é muito pior. Hoje a Com gente tem certeza. menos chances, né, de dar errado. Maravilha. Ó, o Pedro perguntou que ele falou que ele usa a bola suíça. Eu não entendi bem, não, Pedro. Você me diz aí se é isso mesmo. Eu uso a bola suíça pressionando a convexidade. O que Isso, que isso. você Tentando acha disso? abrir. Olha, é um exercício ali para abrir a curva. Eu vou falar que não trata a escoliose. Por que não trata a escoliose? Porque para a gente tratar a escoliose, você precisa ter um novo aprendizado desses músculos. Os músculos da coluna, eles são automáticos, eles são involuntários. Você não está pensando nesse momento aí, Pedro, para segurar seu pescoço. Sua cabeça não caiu assim, tá? Então, a gente precisa retreinar esses músculos para que eles voltem a ser trabalhados de forma mais equilibradas, mais sinérgicas, para que a gente consiga fazer isso de uma forma aí melhor. Então, na verdade, é um ótimo exercício, pode fazer só para esse lado, para os dois lados nunca. Só que não é um tratamento base, tá? O tratamento base é muito mais esse automatismo dessas novas posturas. É muito trabalho de controle motor, né, Rodrigo? Basicamente controle motor, exatamente. Basicamente controle motor. Tá, temos mais uma pergunta aqui, acho que é a última. A Suelen perguntou: uma adolescente com 50 graus de escoliose tem como tratar sem cirurgia? Então, 50 graus, a gente está no deadline, a gente está no limite, né? Então, assim, 50 graus ponto é uma decisão ali, tá? Se eu depende assim, vou repetir, depende da adolescente, da idade, do crescimento ósseo,
de como ela vai encarar o tratamento. Mas eu tentaria hoje, com o que eu tenho de conhecimento, eu tentaria. Porque se tudo der errado no tratamento conservador, foi um excelente pré-operatório para uma cirurgia. Tá? Então, se você optar pela cirurgia, não tem como. Amanhã eu queria ter tentado, não adianta. Tá? Então, hoje, com 50 graus no limite, eu tentaria. Tentaria, sim, tratamento conservador. Daí é Ok. colete 3D, né? O colete mais específico e os exercícios específicos também. Em relação, agora, pergunta minha mesmo. Você falou algumas vezes, ela tem 14 anos, que a Suelen colocou. Tá. Então, tá ali na fase crítica do tratamento. É agora. Eu tentaria sim. Você falou duas vezes sobre a questão hormonal, né, das alterações hormonais em alguns tipos de escoliose. Você pode falar um pouquinho mais pra gente? O que é visto nesses adolescentes? Então, na verdade, assim, existe a relação mais das meninas mesmo, a parte é, agora fugiu o nome do hormônio feminino, só que você falou, deu um branco. É, FSH, LH, é, estrogênio, Então, progesterona. isso, estrogênio. Tem mais uma relação com o estrogênio, tá? Isso até é uma das causas do porquê mais nas meninas do que nos meninos. Então, existe uma relação. É, existe causas genéticas que podem alterar aí também as questões hormonais, e aí também uma justificativa de por que ser mais nas meninas. São 4 meninas para cada menino, mais ou menos, a, a, a resposta disso. Existem estudos mostrando assim que se você pega numa árvore genealógica, você precisa ter muito mais genes de escoliose no menino para ele ter escoliose. E na menina, não. Na menina parece que poucos genes, e aí já pode alterar isso. Mas tem bastante relação aí com o estrogênio mesmo. Perfeito. A Ana Paula está perguntando em quanto tempo de exercícios específicos os resultados começam a aparecer. A indicação é de 25 a 30 minutos. Na literatura, a dose ainda não é uma coisa tão específica. Nós, hoje, no Escoliose Brasil, a gente indica 25 a 30 minutos todos os dias. Tá? Todos os dias, 7 dias na semana. Esse que é o nosso protocolo de tratamento. É um over-treatment mesmo. A gente faz, mas ainda é um pouco, os estudos são bem distintos ali, mas me parece que quanto mais faz é melhor. Assim, uma coisa de frequência de dia. Tá? A gente ainda está rodando estatística disso, em revisão sistemática. Tá? Eu não tenho esse dado absoluto, mas há 6 anos eu uso todo dia 30 minutos. Essa é a minha E o que que indicação. você, e o que que você observa em relação começou o tratamento, a pessoa que segue direitinho, depois de quanto tempo essa curva começa a parar de evoluir? Vamos dizer assim. Tem alguma Não, observação que você tem não, na visto? verdade, É na muito verdade não relativo, existe né? isso. Não, não existe. Enquanto tiver crescimento ósseo, tem chance de progredir. Então, na verdade, não existe isso. Respondendo a pergunta dela, assim, a cada mês a gente faz avaliações com foto, com testes, para verificar mudanças. Então, se fizer 30 dias de exercício, a gente já vai ver algumas mudanças. 60 dias mais. Mas quando que a gente consegue ver isso? A gente consegue ver essa mudança em radiografias a cada 6 meses, tá? Então, só na radiografia de 6 meses que eu sei se a escoliose tá indo para um caminho bom ou não, entendeu? Se manteve, se melhorou. Tá Então, a cada evoluindo 6 menos, meses, né? radiografia. Isso. Então, se tiver mais de 5 graus. Agora, exatamente quando ela para de progredir, não existe. A gente até tem casos assim que tá lá no final do crescimento, Risser 4+, chegando no 5, e o paciente tem uma progressão. Porque até existe também uma puberdade mais nos latinos, até uma puberdade um pouquinho mais tardia, assim. Então, tendo uma puberdade mais tardia, eu tenho que acompanhar por mais tempo mesmo. Tá? Então, quanto está crescendo, quanto está com a maturidade esquelética ali acontecendo, eu tenho que cuidar. Tá? Ó, pessoal, vou fazer as perguntas que estão aqui, depois a gente vai liberar o Rodrigo, senão o Rodrigo vai me matar de ficar aqui com um monte de Não, pergunta para ele. eu Aí vocês estou vão respondendo. pensar no. Melhorou minha voz ali, agora eu já estou tranquilo, podemos conversar.
Tava Então ruim vamos na hora lá. da tosse. Obrigada. É, tem uma pergunta aqui. Por que o colete é indicado acima de 25 graus? Na verdade, na verdade, assim, ele funciona acima de 20 graus, mas é porque as progressões, né, as curvas mais graves, eu preciso, além do exercício, eu preciso de uma ação mecânica, mais tempo, estabilizando essa curva e ajudando esse crescimento mais certo, assim, né? Para que esse sistema nervoso central se adapte e entenda. Então, eu preciso de uma ação mecânica em casos mais graves, em casos mais difíceis. Tá? Então, só o Para exercício tentar ali não daria exatamente evitar a conta. cirurgia, né? Exatamente, exatamente. Mas porque o 20 e Pe- 25 graus, eu acredito que tenha sido tentativa e erro mesmo, eu acho, lá atrás. Aí eu não tenho uma resposta exata. Pedro está aqui perguntando se você sempre usa exercícios dinâmicos ou se você também usa isometria. Na verdade, assim, os exercícios, isometria, a gente usa, na verdade, bastante exercício excêntrico, né? Ali, mas a gente faz exercícios mantidos, sim. Às vezes a gente faz isso até contando o tempo, 1 minuto, 2 minutos. Fazemos sim. Não necessariamente eles são dinâmicos em movimento, tá? Muitas vezes o paciente vai ficar parado, vai depender, a gente separa em subgrupos de pacientes mais rígidos e pacientes mais hipermóveis ou pacientes mais móveis. Então, os pacientes mais rígidos, nós vamos trabalhar mais movimento, mais mobilidade, mais alongamento. Nos pacientes mais hipermóveis, a gente vai trabalhar mais estabilização, mais isometria mesmo. Então, mais força, mais estabilidade. Então, é esse o raciocínio. Na avaliação que a gente vai diferir os exercícios. Tá? A Gabi está perguntando se você tem algum lugar para encaminhar para fazer colete em Santa Catarina. Não, a gente ainda não tem sede aí, a gente ainda não faz aí. Quem sabe em breve, mas se você tem filha pequena, tem que vir para cá mesmo, tem que vir para nossa sede. Em Campinas é o lugar mais rápido que a gente entrega. Tá? Se você vier na segunda, no máximo sexta-feira, aí você está com o colete pronto, ajustado e vai embora para sua casa. Tá? A gente precisa de uns 5 dias. No futuro breve, a gente vai diminuir esse tempo para 2 dias, tá? 2, 3 dias. Aqui a gente tem um volume absurdo de colete, então é mais pelo volume do que pela agilidade na entrega. Tá? Mas já é uma possibilidade. Vai lá, né? Sim, Faz, já é uma sim, sim. possibilidade de um E, mais, tratamento correto em relação ao porque problema. assim, o problema, na verdade, dos coletes que a gente vê por aí é que assim, eu recebo, o que eu mais faço hoje é refazer colete, tá? Só pra você ter uma noção. Faço muito colete de alguém que fez, gastou, mas era mais barato. É porque o cara. Na verdade, assim, às vezes o colete mais barato é caro, tá? Pelo que ele fez, porque se você faz o colete no gesso e vai lá e faz o plástico, mas ele custava R$ 2.500. É barato. Não, é barato o colete, mas é caro pelo que ele gastou de mão de obra. Agora, você imaginar que você tem um scanner, você tem uma fresa 3D que vai usinar um bloco, você vai ter um colete, você tem um software que por ano, esse software é mais de R$ 100.000 de você ter a licença do software. Então, assim, o caro é a máquina, toda a tecnologia que está por trás. O plástico é muito barato, tá? Então, na verdade, o colete, hoje, o nosso colete é mais caro, porque a tecnologia que está por trás, as máquinas que estão por trás, é um investimento de milhões aí. Então, é por isso que é caro. Então, assim, pensa que você vai ficar 5 dias em Campinas para fazer o colete, mas esse colete vai durar um ano, às vezes dura mais de um ano, então não é uma coisa que você vai ter frequência de ficar vindo para cá, entendeu? É, alguém colocou aqui, Ela, obrigada. Aí perdi aqui. Obrigada, Escoliose Brasil, pois minha filha está muito. Aqui, ó. A Elaine, obrigada, Escoliose Brasil. Minha filha está feliz com o tratamento, até voltou a dançar com colete. Ai, que que bom. ótimo. Na hora de dançar, pode dançar sem colete, atividade física, tá? Mas um beijo para vocês aí. Teve uma pergunta aqui em cima, acho que é legal a gente falar, ó. Existe uma relação entre a menarca e o ríceo, Anotei tá? aqui. Então, na verdade, assim, não existe uma relação direta entre menarca e ríceo, exatamente, mas a menarca é a primeira menstruação, né? Para quem é leigo, não sabe o que é a menarca, a primeira menstruação, ela tem a ver sim com a parte da puberdade. Se teve a primeira menstruação,
é nessa fase que o Risser ali vai começar a se desenvolver. Pode ser que seja um pouquinho antes, pode ser que seja um pouco depois, tá? Mas sim. E aí tem alguns estudos que falam que o final do Risser ele pode levar de 2 a 4 anos após a primeira menstruação. Então, o tempo do tratamento, às vezes, é isso, tá? Você me perguntou quanto tempo pode continuar progredindo? 2 a 4 anos no final da menstruação, quando fecha o Risser, o sinal, fecha o crescimento ósseo, ou seja, o Risser 5, tá? Perfeito. A Gabi está perguntando, está falando que os pacientes vão querer saber o valor de um colete. Você tem como Colete é falar? entre R$ 4.500 a R$ 5.000, dependendo da forma de pagamento e tal, mas é por volta desse valor. Tá. Então, assim, eu tô te falando lá, um colete custava R$ 2.500, R$ 3.000. Às vezes ele é caro, ele não teve nada de tecnologia, só mão humana, tá? E aí pensar que quando eu faço na mão, pode ficar muito bom, só que eu tenho mais chance de errar, porque eu dependo de uma única pessoa. Quando você faz no software, o que o software faz? Ele é muito legal, Vanessa. Você coloca a radiografia e você coloca o corpo do paciente escaneado 3D. Então você sabe exatamente, você vai desenhar um colete tridimensional virtual. Você sabe exatamente aonde é o ponto ideal que você quer empurrar, entendeu? Então a chance de dar certo um colete feito dessa maneira é muito maior, dele ser mais efetivo é muito maior. Então é por isso, tá? Então ele parece que é um tratamento caro, e assim, lógico que não é barato, R$ 4.000, 5.000, R$ 4.500, É um investimento R$ 5.000. para a vida, né? Porque Mas uma cirurgia custa R$ 180.000, R$ 200.000, tá? Então assim, ele é barato para pensar na cirurgia. Então, às vezes, quando a pessoa fala assim, já cheguei, eu tive um paciente que falou assim, nossa, mas é muito caro. Falei, mas quanto custa não operar sua filha? Tá? Tem preço isso? Exatamente. Então, esse é o valor do tratamento. É assim, nós claro. vamos usar o melhor tratamento para sua filha não operar. Então, esse é o ponto-chave. É nisso, o nosso trabalho é esse. A nossa missão é fazer as pessoas serem menos operadas da coluna. Essa é a nossa missão, tá? Não Claro. é simplesmente fazer um trabalho por fazer ou entregar um colete. A gente não está entregando colete, a gente está fazendo um tratamento para evitar a cirurgia. É diferente. O colete é o meio que vai nos ajudar a isso, mas o tratamento envolve muitas coisas. Nós falamos aqui de parte emocional, de colete, de exercício, é muita coisa, tá? A outra pergunta aqui é sobre durante o tratamento de escoliose, se pode fazer pilates. Olha, na verdade, assim, vai depender do Pilates, do mesmo jeito, tá? O que que eu acho, tá? Vai depender do Pilates. Se alguém que faz Pilates, que tem todo o raciocínio dos exercícios específicos, tudo bem, pode fazer. Agora, o problema é que se não tem, ó, a gente acabou de falar, faz alongamento para um lado, depois faz para o outro lado. Então, assim, é um baita gol contra. Eu só vou fazer para o lado do exercício específico. Falou da rotação, eu não vou fazer exercício para rodar para os dois lados. Então, assim, o Pilates pode ser maravilhoso. Eu posso te dar uma aula de Pilates pensada exatamente para melhorar a sua curva. Mas eu posso fazer um Pilates geral que tem estudo já que compara com exercício específico e foi pior. Então, assim, o Pilates geral não é uma boa saída, tá? E eu não recomendo. Agora, se for pensado de forma específica, lógico, aí é um acessório. Vale ressaltar que é o seguinte, o tratamento não pode ser base no Pilates. Por quê? Porque o tratamento tem a ver com os exercícios para casa. Então, como é que eu levo um Cadillac para o paciente fazer em casa? Não dá. Então, não adianta, ele tem que associar que aquele exercício é possível ser realizado em casa todo dia. Porque o tratamento é o todo dia, não é uma vez por semana. Tá? Perfeito. Rodrigo, eu vi que tem uma. Estava tendo uma divulgação lá de uma maratona da escoliose. Fala pra gente sobre os seus cursos, como é que funciona, tem curso online, porque você está aí em uma parte do Brasil. Muita gente aí do Brasil quer ter acesso Sim. essas informações. A gente teve uma semana da escoliose. A semana da escoliose é uma semana que a gente faz algumas aulas, que é ao vivo, é gravado, teve certificado, tudo, que é com a ideia de divulgar mesmo o tratamento da escoliose, divulgar para quem nunca ouviu falar, tá?
E aí a gente teve o nosso curso, já que se esgotaram as vagas, então da última turma, se encerrou no domingo as vagas. A gente teve uma aula ontem, uma aula ao vivo, inaugural, tava lotado, foi lindo, assim, é muito bacana ter, como a internet faz, tinha gente do Peru, tinha gente do Paraguai, tinha gente do Uruguai, tinha gente dos Estados Unidos, Uau, muito parabéns, muito legal. bom. A gente tem aluno do Japão, a gente tem aluno do Japão, não dessa turma, mas tem aluno do Japão, então, assim, isso é muito legal. E aí, então acabou, aí a gente já abre uma lista VIP, assim, eu não sei exatamente quando vai ter outra turma, de verdade mesmo, não tenho ideia, porque agora, o que que acontece? A gente vai ter o nosso segundo, quem gostou do tema, tá, gente? A gente vai ter, por isso que em junho a gente vai se envolver, assim, a partir dessa semana eu já estou fazendo isso. A gente já está se envolvendo no segundo simpósio sul-americano da escoliose. O ano passado, acho que foi um congresso, assim, eu desconheço, um simpósio que teve mais inscritos, tá? No Brasil, eu desconheço. A gente teve 13 mil inscritos, tá? 40 mil Uau, visualizações no YouTube durante o evento. Foram 5 dias, 22 palestrantes. Esse ano a gente fez ele mais enxuto, 3 dias, 22 palestrantes. E também ele vai ser 100% online, 100% gratuito, tem certificado. A ideia é propagar a informação para a população. Então, ele é aberto para a população em geral. Então, a gente tem aulas com profissionais, são os médicos mais renomados, é, os pesquisadores do Brasil mais renomados vão estar lá. A organização tem o professor na comissão científica, né, que a gente escolheu os palestrantes, sou eu, o Dr. Carlos Eduardo Barsotti, que é um dos maiores cirurgiões que a gente tem no Brasil, um outro cirurgião também excepcional, mas ele é um dos pesquisadores mais conhecidos na América Latina, no mundo inteiro, na verdade, que é o Dr. Elton Delfino, da USP de Ribeirão, professor titular lá de anos. Então, nós três somos da comissão organizadora. Então, é um evento que é médico e fisioterapeuta junto mesmo. E aí, dentro do evento, a gente vai ter uma hora lá também que a gente chama de encontro com pacientes, encontro com fisioterapeuta e médicos falando sobre o tratamento voltado para a população. Então, é um evento que a gente faz, dá um puta de um trabalho, né? Tem uma galera por imagino. trás, assim, enorme fazendo o evento, de graça, de graça, de graça, porque a gente acredita mesmo que a gente tem essa missão de levar o conhecimento para todos, tá? Então a gente faz essas coisas porque eu sou meio maluco mesmo. Essa é a minha ideia, é o segundo ano, e eu acho que isso que me encanta, e tal. Então é bem bacana. Não, é um Então propósito quem gostou, lindo, muito lindo. olha lá, quem Como você falou, a gostou, gente durante um tempo atrás fazia um monte de coisa que não funcionava, um monte de coisa que gerava várias questões emocionais e mesmo assim não melhorava. Então a gente só pode agradecer. Professor Rogério Queiroz, uma honra tê-lo aproveitando, uma aqui. honra, muito bom. É, muito bom. Rodrigo, quero muito te agradecer. Quero saber se você tem alguma outra divulgação. Pessoal, segue lá o Não, Rodrigo, no Opa, Instagram só dele. Ele vou coloca tudo lá. falar pro Rogério que eu não esqueci que eu vou lá no instituto dele qualquer dia desse, tá aqui pertinho, eu não consegui, eu combinei com ele e acabei não indo. Eu não tenho divulgação, eu quero que vocês aqui, ó, a gente ficou bombando a nossa live, divulguem assim, a gente logo a gente vai ter as nossas inscrições do simpósio. A gente tem só uma missão mesmo, que é levar informação, então se vocês puderem fazer a, assim, fazer o caminho de divulgar, não custa nada, compartilhar. Em breve aí a gente vai ter as nossas inscrições. Então, só isso, assim, a nossa ideia é levar informação para o pessoal mesmo. Ó, pessoal, vou desativar o comentário. Quem puder, faz um print, aí coloca Isso, lá, marca o Rodrigo, marca a Escoliose Brasil, que ajuda bastante a divulgar o trabalho isso mesmo. que ele está Desculpa pela fazendo. tosse, pela essa alergia aí. Faz 2 dias que eu tô assim, mudou o tempo aqui em Campinas, eu fiquei super aqui. Acho que não é Imagina, só Covid, posso te fique agradecer, tranquilo. mesmo tossindo, você ter feito a live com a gente, por uma Não, grande já honra. passamos aqui, ó, nós estamos aqui, a gente ficaria horas falando sobre isso, né? Fala a verdade, Vanessa. Não, muito maravilhoso, aprendi pra caramba. Vou assistir de novo. Falo para meus convidados que eu assisto de novo as lives, que são sempre incríveis. Ó, o Rogério tá falando que você precisa aparecer mesmo. Rogério, Eu um vou beijo para aparecer. você, saudades. Rodrigo, muito obrigada. Foi maravilhosa a live. Acredito que todo mundo aí tem aprendido muito.
Então, pessoal, seguir lá e quem trabalha com escoliose, ver o que tem de novo aí para aprender, ver o que tem que a gente possa fazer de melhor para o nosso paciente, porque com certeza o nosso paciente merece o melhor. Rodrigo, Eu que obrigada, agradeço. parabéns pelo seu Parabéns. trabalho. Parabéns pelo seu trabalho que você tem feito nas universidades aí, nas aulas, que é uma missão linda essa de ensinar. Então, parabéns também. Obrigada. Andréia vai ficar salvo, tá? Chegou tarde, mas vai ficar salvo lá no Instagram, no canal do YouTube Vanessa Knus. Pessoal, muito obrigada. Um Obrigado. beijo. Beijo. Obrigada. Edita lá as tosses lá no YouTube. Beijo, obrigada. Tchau.